Olá, espero que esteja bem. Agora nós vamos falar do reino Monera, ainda na nossa revisão para o ensino remoto. Pensando no reino Monera, a gente tem que chegar a algumas conclusões e nós vamos tentar, ao longo dessa aula de revisão, falar um pouco de cada uma dessas observações que estão aqui. Então, quais os principais seres vivos que fazem parte do reino Monera? Qual a importância desses seres para o ser humano e para o planeta? Todos os seres do reino Monera causam doença? Isso é uma coisa complicada. Muita gente acha que só tem bactéria no reino Monera e não é bem assim, né? Qual o tamanho desses seres? Vamos ver que são seres, obviamente, microscópicos, né? Que nós estamos falando de seres extremamente simples. Quais formas eles têm, né? Como se reproduzem, qual o modo de nutrição, ou seja, como sobrevivem e onde vivem, né? Que é uma questão óbvia que é todo lugar. É claro que varia do indivíduo diferente do reino Monera, mas todo lugar tem algum tipo de indivíduo do reino Monera presente. Então vamos lá. Como são os seres do reino Monera? São microscópicos, né? E por que eles são microscópicos? São microscópicos principalmente porque são procariontes. Isso é algo muito importante, todo mundo tem que lembrar da diferença dos seres eucariontes e procariontes, porque aqui nós temos somente os seres procariontes. O reino Monera é o único reino onde a gente tem somente seres procariontes. Isso tem que ficar muito atento, viu, gente? Então vamos lá. São seres então microscópicos, são unicelulares, né? São procariontes e podem ser autótrofos ou heterótrofos. Então, os heterótrofos, né, em sua maioria, aqueles que não produzem o próprio alimento, e alguns são autótrofos capazes de produzir o próprio alimento, né? É importante lembrar o que são unicelulares, que são aqueles seres vivos formados basicamente por uma única célula, e o que são procariontes, né? Que nós também já estudamos, que é a presença de carioteca. Então, muita atenção nessas definições para não confundir. Isso aqui cai, isso aqui tem que saber, viu? Então, aqui um exemplo de uma bactéria, né? Muito bonita a imagem, por sinal. Vamos à caracterização. Aqui mais um exemplo, né? Aqui, observa a setinha branca, onde a gente tem cada uma dessas bactérias. Aqui um conjunto delas. Imagens de microfotografia ficam lindas. Então vamos lá. Quem são os seres do reino Monera? Durante muito tempo, o reino Monera era chamado só de bactérias, porque as bactérias são os mais famosos indivíduos presentes nesse reino, né? E depois, quando descobriu as diferenças presentes entre os indivíduos, né, entre as bactérias propriamente dito, separou em dois grupos, dois filos, as arqueias e as bactérias. Arqueia de arquel, que quer dizer antigo, né, vem do grego. Então, são semelhantes às bactérias que viviam na Terra há 3 bilhões de anos. Então, está lá na origem dos seres vivos, né? Matéria que a gente estudou lá no primeiro ano, extremamente importante. E essas arqueias vivem só em condições extremas. Então, o estudo das arqueias nos ajuda a entender como era o nosso planeta há bilhões de anos atrás. Então, o estudo das arqueias é muito importante. Então, onde que a gente consegue achar arqueia? Pântano que não tem oxigênio, só tem gás metano, igual alguns lugares que são famosos, né? Nos Estados Unidos a gente tem algumas regiões com bastante pântano, né? Os Everglades. Temos locais com temperatura altíssima, cerca de 100 graus Celsius, como por exemplo geysers, então a temperatura é muito alta, então é possível existir essas arqueias, né, que alguns autores ainda chamam de arqueobactérias, mas hoje a gente já chama de arqueias. Fendas vulcânicas submarinas, onde a gente tem condições extremas de sobrevivência, né, porque a gente tem lava extremamente quente, entre outras coisas. Local com alta taxa de salinidade, igual o Mar Morto, em que a taxa de salinidade é tão alta que você fica basicamente flutuando, tamanha quantidade de sal, similar àquela experiência que a gente faz quando é criança, com o ovo e o sal na água, né? Meio ambiente extremamente ácido, entre outros lugares. Então a gente pode pensar que as arqueias sobrevivem em locais extremos,
muito extremos, que é uma característica desse grupo de seres vivos. Bom, então, quando descobertas, né, elas eram chamadas de arcobactérias e as bactérias de eubactérias. E como elas têm uma semelhança maior entre as arqueias e os eucariotas, criou-se então esses dois filos. Durante muito tempo ficaram sendo chamados, como eu disse, de arcobactérias e as bactérias de eubactérias. Hoje a gente já chama de arqueias e bactérias, beleza? Atenção nisso daí para não confundir. Então as bactérias, né, são as mais conhecidas e tem também as cianobactérias, que também são importantes de serem observadas. Então temos aqui alguns exemplos que mostram aqui, ó, desde fotomicrografia de bactéria até imagens mesmo. A gente tem a membrana plasmática, o citoplasma, o DNA, não tem a presença de carioteca, né, por isso a gente considera todos procariontes, aqui a presença de ribossomos e a parede celular. Isso aqui algumas características. Aqui mais um exemplo com o envoltório, parede celular, inclusões, ribossomos, então presença do ribossomo DNA sem carioteca, membrana fotossintética, aqui no caso dos seres capazes de fazer fotossíntese, né? Nós vamos ver alguns tipos de cianofícias ou cianobactérias, que alguns autores ainda chamam assim, que são capazes de fazer fotossíntese, né, de produzir o próprio alimento. Por isso que a gente disse no início que elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Citoplasma, mais uma vez, e a presença da membrana plasmática. Então aqui é basicamente a estrutura interna dessas bactérias, né, e é importante ficar atento para não confundir, sabendo e lembrando que ribossomo está presente sempre. Sempre, sempre, sempre tem ribossomo, e nós já vimos por que lá no primeiro ano. Bom, a célula bacteriana, vamos a ela. Então aqui um exemplo clássico de célula bacteriana. E o que nós temos nela? Aqui os pelos, alguns pelinhos que ajudam na locomoção, ajudam também um pouco na proteção, mas principalmente a locomoção. O flagelo, que tem a mesma função de bater, fazer uma batidinha tipo uma cauda. A cápsula, a parede celular, a membrana plasmática, mesossomo, citoplasma, muito ribossomo, e enzimas relacionadas com a respiração, ligadas à face interna da membrana plasmática, né? Então, as enzimas necessárias para a respiração também estão presentes. Então, veja, ao longo aqui do nosso citoplasma, das nossas bactérias, a gente consegue perceber uma grande quantidade de ribossomos e o chamado nucleóide, que é onde está o material genético, onde está esse DNA desse ser vivo. E o DNA que fica associado ao mesossomo, né? Presente aí também entre as estruturas que a gente tem na célula bacteriana. E, por último, alguns plasmídios, que tem uma função também importante, que nós já estudamos no primeiro ano, e que é importante a gente estar observando aqui como função e as características da célula bacteriana. Temos aqui alguns tipos de bactéria conhecidas como gram-positivas e gram-negativas. E isso tem a ver com a coloração que elas têm quando elas reagem com o corante, né, o corante de Gram. Né? Hans Christian Joachim Gram foi um grande cientista que nós tivemos e foi um dos responsáveis pela descoberta dessa capacidade. Então, a bactéria gram-positiva é quando ela tem a parede celular formada por uma camada espessa de peptídeo glicano. Né? Então, acima da membrana plasmática, a gente tem essa parede celular de peptídeo glicano. O Hans Christian Gram, a imagem dele que eu falei agora há pouco, e o esquema de uma bactéria com a parte da célula removida, veja só. Então, quando a gente remove, a gente consegue ver essa estrutura que está na nossa imagem. Que está na nossa imagem. Então, essa é a bactéria gram-positiva. E agora a gente tem a bactéria gram-negativa. E aqui, mais uma vez, a gente pegar o esquema da bactéria com a parede celular removida, o que a gente tem? Aí aqui já tem direto, né, o lipopolissacarídeo aqui no meio, fosfolipídio, lipoproteína, membrana plasmática de novo, e uma camada de peptídeo glicano muito fina comparado como nós vimos aqui, ó. Aqui é uma camada espessa de peptídeo glicano que a gente consegue perceber. Enquanto na gram-negativa a gente tem uma camada fina de peptídeo glicano. Passando aqui sem querer. E por que a gente tem, então,
eles são conhecidos como gram-positivos e gram-negativos, por conta da coloração que o Hans Christian Joachim Gram colocou, né, quando ele começou a fazer esses experimentos. Aquelas que tinham a coloração que o peptídeo glicano era capaz de se colorir na presença dos reagentes, ficaram conhecidas como gram-positivas. E aquelas que não se coloriam porque a camada de peptídeo glicano era muito fina, ficaram conhecidas como bactérias gram-negativas. E até hoje elas são divididas, né, dessa forma. Então as gram-positivas com uma camada espessa de peptídeo glicano e as gram-negativas com uma camada fina de peptídeo glicano. Beleza? Em relação a o que forma, né? Que forma apresentam esses seres vivos. Isso já caiu muito em vestibulares, né? Hoje cai menos, viu, gente? Já caiu muito mais, hoje cai menos, mas é importante estar atento. Então, primeiro, onde vivem essas bactérias? Como eu disse, em todo lugar, no solo, na água, no ar, associado a outros seres vivos. Tem bactéria no nosso organismo inteiro, algumas são parasitas, algumas, não são todas, a maior parte das bactérias são muito importantes para a nossa sobrevivência e estão aí no nosso dia a dia se relacionando com a gente. Então, qual forma elas podem apresentar? Podem ter várias formas. Os cocos, igual aqui, ó, quando estão sozinhos, né, e os cocos eles podem formar os diplococos, quando eles estão em dois, quando fazem tipo esse cachinho de uva aqui, são os estafilococos, e aqui quando forma essa filinha, os streptococos, né? E aqui formam, isso aqui são colônias de bactérias, cada uma é uma. Além desse, a gente tem o bacilo, que é esse mais compridinho aqui, que parece uma pílula, né? Parece um remédio de tomar. O vibrião, que parece uma vírgula. O da cólera, por exemplo, é um vibrião colérico, que é uma bactéria que nos causa uma doença chamada cólera, que pode causar diarreia até morrer. O Brasil chegou a ter um surto de cólera no ano de 1991 e tem uma relação direta com condições sanitárias. Tá? É muito difícil a cólera matar, a não ser em casos extremos de má alimentação e uma grande quantidade de pessoas desidratadas. Presença de cólera é sinal de miséria, né? Bom, e por último temos espirilos, que é esse que parece os espiros aqui, ó, parece aquelas balinhas ácidas de goma que você compra, né? E elas formam o espirilo. Então nós temos, essas são as 4 mais famosas formas que se apresentam as bactérias, que é importante a gente estar ligado. Eu vou deixar um exercíciozinho aqui, depois você faz, você dá um pause no vídeo, tenta identificar o que é o que, quem é coco, quem é streptococo, quem é vibrião, tem de tudo aqui na nossa imagem para tentar facilitar para ver, beleza? Dá uma treinada. Como essas bactérias se reproduzem? De maneira geral, as bactérias se reproduzem assexuadamente, né? E as bactérias filhas são idênticas àquelas que nos deram origem. Em outras situações, gente, isso aqui é muito importante, a bactéria pode passar ou até pegar um pedaço do material genético de outra bactéria. Nesse caso, a gente chama que é reprodução sexuada, pois a bactéria está recebendo um pedaço de um outro ser vivo, está recebendo um novo material genético que vai mudar suas características antes de acontecer essa divisão. Então vai dar origem a 2 bactérias com novas características. Então, não é uma reprodução sexuada como a gente está habituado quando a gente fala de seres vivos maiores, como macho, fêmea, etc. Então a gente tem que ficar atento, né? Então nós temos a reprodução assexuada, que é um exemplo clássico, tem o material genético, duplica o material genético, depois duplica a estrutura celular, até se dividir em 2 células filhas idênticas à célula mãe. Então, aqui é a reprodução assexuada, né, conhecida como bipartição ou cisparidade. E aqui a gente tem a reprodução sexuada, que nós vamos ver os tipos que tem. Aqui tem o exemplo na nossa imagem da reprodução sexuada por conjugação, que forma esse canalzinho aqui que nós vamos ver. Tá ok? É importante ficar atento, importante estar ligado, porque esses tipos de reprodução bacteriana caem, a sexuada em especial. Então vamos lá. Reprodução das bactérias, a chamada divisão binária. Então aqui, parede celular, a membrana plasmática está ali presente, a molécula de DNA está lá dentro. Isso aí a gente já sabe, chuchu beleza. Então vamos lá. Depois de algum tempo, faz a mistura, separa a célula. Isso aqui é o que a gente já viu. Não tem mistério nenhum, super tranquilo, né? Então, agora nós vamos ver os tipos sexuados, beleza? Isso aqui nós vimos a forma sexuada,
que é uma forma que vocês viram bem no ensino fundamental. Na transformação, a gente tem a célula bacteriana, a molécula do DNA circular lá presente, esperando a vez dele de reproduzir, e aí essa bactéria pode morrer, sofre lise celular. Morreu, acabou. Só que ficam fragmentos do DNA espalhados no ambiente. E esses fragmentos podem ser o chamado DNA doador. Por quê? Porque depois que teve a quebra do DNA, chega uma nova célula bacteriana. Essa nova célula bacteriana que chega, ela pode se misturar, ou seja, ela pega o fragmento desse DNA dessa bactéria primeira que morreu. Então ela vai pegar um fragmento de DNA, ela vai ligar a superfície da célula receptora, então vai chegar um indivíduo, um agente externo, e por consequência o fragmento de DNA vai ser incorporado à célula receptora. Olha que doideira. Então aquele fragmento de célula que estava lá esperando, fragmento de DNA, ele entra dentro de uma nova bactéria. Então na hora que chega lá dentro, o fragmento de DNA é incorporado à célula receptora e, por consequência, você tem uma célula transformada. Por que vai ter uma célula transformada? Porque esse fragmento de DNA vai ser integrado ao cromossomo da célula receptora. Olha que doideira isso daqui. Ele, então, integra no cromossomo da célula receptora, integrou no cromossomo da célula receptora, ele vai lá e se transforma numa nova célula. Então, por isso que isso aqui é a reprodução sexuada. Porque essa célula transformada, ela vai ser diferente da célula anterior. Veja, a célula anterior, essa célula bacteriana, ela tinha só o seu fragmento de DNA original. E agora a gente tem uma célula transformada, porque além do seu DNA, ela tem um novo fragmento de DNA, que de onde veio? Veio do doador, de uma outra célula que morreu e deixou seu pedaço solto no meio ambiente. Ok? Então atenção que esse é o primeiro tipo de reprodução sexuada do reino Monera, a transformação. O segundo tipo é a transdução. Então vamos lá, nós temos o fago, aquele bacteriófago que a gente já viu, né? Que é um vírus. O DNA de um fago penetra na célula de uma bactéria. Então veio cá um bacteriófago, fez aquele processo que nós vimos lá com a seringa, né? Que eu vou repetir aqui para vocês. Chega lá, injeta, pá, chegou um novo fragmento viral lá dentro. Então penetrou a célula da bactéria. O DNA do fago integra o DNA da bactéria como um profago. Então veja, chegou o DNA do fago, integrou o DNA da bactéria, modificou o DNA original da bactéria, igual estava aqui. Então agora a gente tem um DNA diferente. E aí, quando o profago inicia o ciclo lítico, é importante observar a aula anterior que nós falamos sobre ciclo lítico e ciclo lisogênico. Começou então o ciclo lítico, o DNA da bactéria é degradado e novos fagos podem conter algum trecho do DNA da bactéria. Então a gente tem o DNA original, alguns vão ter o DNA da bactéria com o novo DNA, com o DNA do fago congênito da bactéria. Então veja que na hora que ocorre a quebra aqui do ciclo lítico, você vai ter fragmentos de DNA dos diferentes tipos, alguns com o material genético misturado. Por consequência, a célula bacteriana então rompe e libera os fagos, né? Aqueles bacteriófagos. Só que agora, o material que vai para o bacteriófago, alguns vão ter uma parte da bactéria, do DNA da bactéria anterior, junto com o DNA novo que chegou, formando um novo DNA. E por consequência, o fago vai infectar uma nova bactéria. Na hora que ele infecta a nova bactéria, na hora que acontecer aqui essa reprodução dela, né? No caso do ciclo lisogênico, o que vai acontecer? Você vai ter células de outra bactéria introduzidas e integradas ao DNA da bactéria hospedeira. Olha que doideira. Então, aquele DNA viral que chegou aqui, na hora que teve a quebra, ele ficou com um pedaço da outra bactéria. E na hora que o bacteriófago saiu e foi contaminar uma nova bactéria, ele trouxe uma parte do DNA da bactéria que ele matou. Imagina isso a nível celular, o tanto de variabilidade genética que pode acontecer numa bactéria por conta da transdução. Muito doido isso daqui, muito importante de saber que é uma relação junto com o vírus, junto com os fagos do bacteriófago, né? Que vai então fazer essa construção de um novo ser vivo. Então nós já vimos aqui, nós vimos a transformação, vimos agora a transdução e agora nós vamos passar para o terceiro tipo, que é a conjugação. A conjugação é muito legal. No caso da conjugação, você tem a chamada célula fêmea e a chamada célula macho. O que vai acontecer?
elas vão juntar, chegam perto umas das outras e vai acontecer igual naquela imagem anterior que nós vimos. Que a gente colocou uma imagem real aqui. Deixa eu voltar nela para todo mundo ver aqui, ó, da reprodução sexuada por conjugação. Essa é a ponte aqui que vai acontecer entre eles. E aí, nós vamos ter essa ponte citoplasmática. Então vamos ter atenção no DNA bacteriano. Você tem o plasmídio ali presente. Agora o plasmídio vai ter o seu papel importante. O plasmídio vem, passa, né? E na hora que ele passa, olha o que está acontecendo. Ele vai também para a chamada célula fêmea. E depois que o plasmídio passa, você tem a separação dos dois, né? A ponte citoplasmática acaba. Então a célula macho fica dos dois lados. Os dois ficam com o plasmídio. É o terceiro tipo de reprodução bacteriana, que é a conjugação. E aqui nesse caso, a gente vai ter então a chegada do plasmídio, fazendo com que as duas células então passem a compartilhar um tipo de célula e se tornem iguais, né? Trazendo, portanto, a característica do DNA bacteriano, que cada um tem o seu, mais o plasmídio que passa de uma célula para outra. Então veja que nós temos aqui os 3 tipos de reprodução sexuada do reino Monera, né? Atenção nisso daí, isso é muito importante para a gente estar atento, beleza? Bom, sobre o reino Monera, qual o modo de nutrição? Então vamos ter atenção aqui. Nós temos então alguns que são chamados fotoautotróficos, que usam como fonte de energia a luz. A sua ponte de carbono é o gás carbônico, e aqui a gente tem os exemplos, né? Bactéria fotossintetizante, sulfobactéria verde, sulfobactéria púrpura, cianobactéria, etc. Então aqui é o tipo de nutrição fotoautotrófica. Aqui também a gente tem o tipo de nutrição fotoheterotrófica. O que é isso daqui? De novo, utiliza a luz. Só que a ponte de carbono não é a liberação de gás carbônico, e sim de compostos orgânicos. Então aqui quem são as bactérias não sulfurosas púrpuras e as bactérias não sulfurosas verdes. Então veja, a gente tem diferentes tipos de nutrição. Aqui a gente tem os quimiautotróficos, que utilizam elétrons energéticos de compostos inorgânicos, e aí libera gás carbônico, as bactérias de enxofre, bactéria de ferro, bactéria nitrificante, bactéria de nitrogênio, de hidrogênio, aliás, né? Que vão ter essa característica de nutrição quimiautotrófica. E nós vamos ter também os quimioheterotróficos, que são elétrons energéticos de compostos orgânicos. Aqui vai ter como fonte de carbono os compostos orgânicos e a maioria das espécies de bactéria. Então, são as saprofágicas, as parasitas, aquelas que degradam os cadáveres e também os que causam doença na gente de maneira geral. Essas são, em sua maioria, de nutrição quimioheterotrófica, ok? É raro isso daqui cair, mas é bom a gente ficar ligado para saber do que está se tratando, entendeu? É importante ficar de olho para não vacilar. Bom, então vamos lá, vamos falar delas. Bactéria fotoautótrofa. As bactérias fotoautótrofas, né, cianobactérias, têm enorme importância na natureza, elas são bonitas pra caramba, olha aqui quando a gente vê no microscópio como é que fica. E elas têm um papel chave para fotossíntese, né, para a produção de gás oxigênio, né, na atmosfera. A maior parte do oxigênio da atmosfera provém da fotossíntese realizada por algas e cianobactérias. Já falei sobre isso em outras aulas, é importante a gente ficar atento. Não cair naquela história que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não é, são os oceanos. É onde está a maior parte, então, dos seres fotoautotróficos e das algas que depois nós vamos estudar, né? Então são as cianobactérias e as algas que produzem a maior parte do oxigênio que a gente respira. E produz matéria orgânica, né, como alimento. Então são importantes na cadeia alimentar aquática. Por quê? Porque fazem parte do fitoplâncton, que vai alimentar o zooplâncton, e o zooplâncton vai alimentar alguns tipos de seres vivos, como camarões e outros seres vivos, como por exemplo os bivalves. Então é importante a gente estar atento aqui, tá? Então temos bactéria fotoautótrofa, elas têm importância para a atmosfera, para a gente, para a produção então do gás oxigênio que a gente respira e na produção de matéria orgânica, né? Sendo produtor de cadeia alimentar aquática, faz parte do fitoplâncton.
É muito importante ficar atento aqui nas cianobactérias. Aqui temos também as bactérias decompositoras, né, as chamadas quimioheterótrofas. Essas aqui são importantes porque junto com os fungos eles vão decompor a matéria orgânica, gente. Então a decomposição de matéria orgânica, essa função natural de reciclagem que tem na natureza, é graças a essas bactérias quimioheterotróficas junto com os fungos, que ainda vamos rever os fungos também numa aula futura, né? E aí transforma, né, em sais minerais sendo restituídos ao solo. E aí sim esses sais minerais são absorvidos pelas plantas para ser incorporados, gerando novas cadeias alimentares, beleza? Então é importante a gente ter atenção nisso daí. Aqui a gente tem também outro tipo de grupo de bactérias, que são as bactérias simbióticas ou mutualísticas. Elas são muito interessantes. Por quê? Porque elas estão junto com outros organismos, trocando benefícios com eles. Então colocamos aqui 3 exemplos. Primeiro, aquelas que vivem nas raízes das plantas leguminosas, né? Feijão, ervilha, etc. Então são aquelas que vão fazer a fixação do nitrogênio. E quando fixa o nitrogênio, penetra no solo, transformando em sais nitrogenados, que são muito importantes para o crescimento das plantas. Então a gente consegue ver quando a gente puxa uma raiz assim e a gente percebe um monte de bolinha presente na raiz, igual aqui o exemplo 1 está apresentando. Isso aqui é onde a gente tem essas bactérias nitrificantes, fazendo essa nitrificação, né? Transformando, por exemplo, o nitrogênio em sal nitrogenado. Elas são muito importantes para o ciclo do nitrogênio no nosso planeta. O segundo tipo é aquelas que vivem, as bactérias que vivem no estômago dos ruminantes. É importante lembrar aqui que vacas e outros ruminantes, né, possuem 4 estômagos, né? Então, tem aqui o omaço, o rúmen, o abomaço e o retículo. Esses aqui são os 4 estômagos que possuem, né? Então chega no primeiro estômago, volta a dar uma mastigada, vai para o segundo estômago, vem dar uma mastigada. É por isso que o tempo todo parece que a vaca está mastigando. Ela está mastigando porque ela regurgita, ou seja, mais ou menos se ela vomitasse sem mandar para fora o alimento, vai lá, mastiga mais um pouco, vai para o segundo estômago e por aí vai, né? Até passar nos 4 estômagos, para aí sim o alimento ir para o intestino. E por que isso aqui é tão importante? Porque as bactérias digeremas, as bactérias, fazendo confusão, essas bactérias então são capazes de digerir a celulose. Então a celulose que está no capim, nós, por exemplo, nós, seres humanos, nós não somos capazes de digerir celulose, nós não temos essas bactérias que vivem no estômago de ruminantes, como o boi, por exemplo. Então lá acontece a digestão da celulose do capim, por isso esses animais conseguem ser herbívoros. E por isso nós necessitamos ser onívoros, ter uma alimentação diferenciada para que a gente possa adquirir os diferentes nutrientes necessários para a nossa sobrevivência, né? Isso é muito importante para nós. Então temos que ficar atentos para garantir isso daí, beleza? Então vamos ter atenção, porque isso também dialoga com a nossa alimentação. Não à toa que nas fezes a celulose dos alimentos que a gente come sai inteiro, como milho, couve, entre outras coisas, exatamente por isso, porque a gente não é capaz de digerir a celulose. Bom, o terceiro exemplo que a gente trouxe é bactéria da flora intestinal do ser humano, né? Nossa, que vai produzir vitaminas que são absorvidas, como a ácido complexo B e a vitamina K. Então veja aqui que a gente tem a bactéria na flora intestinal responsável por isso, que vai fazer essa relação simbiótica conosco, garantindo que a gente possa ter essa situação, beleza? Então, muita atenção que o reino Monera tem uma grande importância para os seres humanos e para todo o ciclo de vida. Bom, quanto ao tipo de respiração, então vamos lá. Aqui a gente tem as bactérias que são aeróbias, né, que obtêm energia combinando glicose com o gás oxigênio, que é o óbvio, né? Então faz a respiração aeróbia. Então a gente tem também as que são anaeróbias, que vai obter energia sem a utilização do oxigênio. São aquelas que são fermentadoras, né? Que vão obter energia através da fermentação. Isso aqui nós estudamos esse ciclo no primeiro ano, do que são as bactérias fermentadoras, que vão fermentar o leite, como os lactobacilos, está escrito errado aqui, transformando em iogurte, requeijão, queijo, né, que são os lactobacilos, que está lá no Yakult, por exemplo, você lê lá, está lá lactobacilos vivos. É exatamente por isso, é onde está tendo a fermentação
do leite e dos seus derivados, né? E a gente tem também outro tipo de fermentação importante, é a transformação do vinho em vinagre, a vinagração do vinho, que pode acontecer na presença de oxigênio. Então isso também é um tipo de fermentação, é um tipo de obtenção de energia sem a presença do oxigênio. Nós já estudamos isso no primeiro ano, mas é importante a gente lembrar, porque isso aí faz parte dos tipos de respiração que o reino Monera possui, né? Na nossa boca, a gente também tem bactérias fermentadoras. E elas causam o quê? As cáries. É por isso que a gente tem que escovar os dentes, né? Porque essas bactérias fermentadoras produzem açúcar, né? Produzem ácidos. Eles vão fermentar os açúcares e esses açúcares liberam ácidos, que vão então corroer os nossos dentes. Por isso é tão importante a escovação dental para garantir que a gente não tenha cáries na boca, beleza? Então, agora nós vamos falar da parte mais interessante para alguns, que é quando a gente fala das bactérias parasitas, né? Alguns alunos têm uma verdadeira fixação com doença, adoram estudar doença. Então, falou em parasita, muita gente começa a prestar atenção, que é onde causa doença ao ser humano. São as chamadas bactérias patogênicas, né? Que causam diversas doenças e nós vamos estudar algumas, né? A gonorreia, hanseníase ou lepra, tuberculose, sífilis, tétano, botulismo, meningite meningocócica, leptospirose, cólera, disenteria bacilar. Ó, é muito importante estar atento ao seguinte: o que mais cai disso, gente? Cai o tipo de doença de quem é o quê? Quem é vírus, quem é monera, quem é dos outros reinos, porque mistura tudo nas questões e tem que saber quem que é quem, beleza? Então vamos falar brevemente sobre cada um desses tipos de doenças aí. Então a gonorreia, né, que é transmitida por contato sexual, ela tem como sintoma dor, ardência, corrimento nos órgãos sexuais e é causado pela bactéria Neisseria gonorrhea. Mais uma vez, qual que é a forma de evitar a transmissão? O uso de preservativo. É sempre assim. Então, a gonorreia é uma doença que causa muita dor durante o ato de urinar, especialmente no homem, e aí precisa procurar o médico, tomar a medicação adequada. É uma DST, a gonorreia é uma doença sexualmente transmissível. Bom, a hanseníase ou lepra é uma doença que está lá relatada na Bíblia com muita frequência, né, dos vilas de leprosos e tudo mais. Até a metade do século XX, o mal de Hansen ou hanseníase era ainda um problema grave, você tinha vilas de leprosos pelo interior do Brasil. Hoje isso já não existe mais. A hanseníase é uma doença controlada, a presença de hanseníase, a pessoa consegue já fazer o tratamento no posto de saúde, é feito de uma maneira gratuita. O Brasil é uma das referências mundiais no combate à hanseníase, então é super tranquilo de tratar, obviamente se tratado no início, para não ficar com sequelas igual a gente está vendo nas imagens aí. Como que é a transmissão? Gotícula de saliva do doente disperso no ar ou contato físico com as lesões. Então, a pessoa se torna leprosa literalmente pelo contato com a outra pessoa. Então, os sintomas são lesões na pele, na mucosa, nos nervos, que produzem sensibilidade na pele. A pessoa vai perdendo o tato no local. Então, uma das formas, inclusive, de identificar a presença da hanseníase é perceber se o local está se a pessoa não está sentindo toque no local. Então, o não sentir toque no local, junto com algumas manchas brancas que tem no início, podem ser sinais de presença de hanseníase, sendo interessante buscar o posto de saúde mais próximo e relatar ao médico da família essa situação. A causadora é a bactéria Mycobacterium leprae, né, lepre, que a gente tem presente aí numa imagem para todo mundo ver como ela se apresenta no microscópio. A tuberculose é outro exemplo clássico de doença transmitida por bactéria. A tuberculose é uma doença grave, ela pode matar, né? E ela é transmitida por gotículas de saliva do doente disperso no ar. Hoje a gente consegue ter tratamento, mas a pessoa precisa literalmente se tratar. Até metade do século XX era uma doença que podia causar a morte, né, com muita frequência, porque não tinha muito tratamento. E a forma de contaminação é exatamente no ato de tossir, né? E aí no ato de tossir os bacilos da tuberculose saem, igual está retratando aí na charge, e dessa forma vai contaminando mais pessoas. Então ataca os pulmões, provoca tosse, escarro com sangue, febre, suor excessivo, emagrecimento, fraqueza e pode levar à morte.
né? Outra doença de notificação importante, que se tiver esses sintomas precisa procurar o auxílio médico no posto de saúde o mais rápido que puder, porque a tuberculose pode matar. Sua causadora é o Mycobacterium tuberculose, igual a gente está vendo aí na imagem aí desses bacilozinhos no microscópio, ok? Sífilis, outra doença que pode ser pega por contato sexual, né? Então é uma DST, a forma de transmissão por contato sexual, então deve-se garantir o uso de preservativos para não ter a contaminação com essa bactéria, né? Os sintomas, então, próximos aos órgãos sexuais, feridas de bordas endurecidas, indolor, é o chamado cancro duro, né? Que regride mesmo sem tratamento, mas a doença fica. E aí começa a atacar o resto do corpo, inclusive o sistema nervoso. Pode provocar, inclusive, paralisia e morte. Então, identificação de feridas de borda dura próxima a órgãos genitais, é importante a pessoa buscar ajuda, buscar se tratar, porque pode ser que esteja com sífilis, e sífilis mata, né? É importante estar de olho, porque mais uma vez estamos falando de uma doença sexualmente transmissível, corroborando mais uma vez com a importância do uso do preservativo. Causado pela bactéria Treponema pallidum, né? Que é mais uma bactéria que pode causar uma doença. Beleza? Então, seguindo então com mais uma doença, temos aqui o tétano. O tétano, ele é transmitido por objeto contaminado que causa ferida na pele. Então, tem que tomar a vacina antitetânica, né? Então, prego enferrujado, faca enferrujada, corte com algum objeto enferrujado. É importante, então, fazer a limpeza com água oxigenada, H2O2 que está aí presente aí na imagem. A água oxigenada consegue matar a bactéria do tétano, causadora do tétano, porque ela não sobrevive na presença de oxigênio. Então, como a água oxigenada é uma água com bastante oxigênio, né, com 2 moléculas de oxigênio ligadas a 2 de hidrogênio, você consegue ter uma liberação muito grande dessas moléculas que são capazes de matar, então, as bactérias do tétano. Então é importante a gente ficar atento, o bacilo tetânico também. Então, os sintomas é dor de cabeça, febre, contração muscular com rigidez na nuca e mandíbula. O tétano pode até matar em alguns casos extremos, né? A gente tem vacinação e tem o tratamento com a asepsia do local adequado com água oxigenada. É por isso que arde tanto, né? É causado pela bactéria Clostridium tetani, igual a gente está vendo uma imagenzinha aí para facilitar nosso aprendizado. Beleza? Botulismo. O botulismo é uma doença muito louca, porque ela vem de alimento contaminado, enlatado, mal esterilizado e mal conservado. É por isso que é importante, quando se pega enlatado, especialmente palmito, ferver, tirar daquela água que vem e ferver. Porque se ele estiver mal esterilizado ou mal conservado, a bactéria botulínica pode sobreviver ali. E essa bactéria botulínica é um negócio muito louco, porque ela tem uma atuação super ultra rápida no nosso organismo. Então, em pouco tempo, a pessoa pode, inclusive, chegar a morrer. Haja vista como os sintomas são presentes e como é grande a relação que o botulismo tem com o risco de morte, né? Então, os sintomas depois de comer o alimento contaminado é vômito, dificuldade para falar, engolir, até começar a comprometer o sistema nervoso, causando paralisia respiratória, que no fim pode levar inclusive à morte. Então, o botulismo é uma doença muito importante, tem que ser diagnosticada com rapidez, e a melhor forma de garantir que não vai se ter esse botulismo é exatamente fervendo os alimentos antes de comê-los, né? No caso de alimentos enlatados e conservados dessa forma. Quem causa é a bactéria Clostridium botulinum, igual a gente tem uma imagenzinha aí também para a gente. Bom, a meningite meningocócica. A meninge, né, é uma estrutura, uma capa que fica em volta do cérebro, igual a gente está vendo aqui na imagem. Essas são as meninges. De novo, é transmitido pela saliva do doente e essa bactéria provoca infecção nas membranas do cérebro, causando dor de cabeça intensa. Cuidado, essa dor de cabeça intensa não é a famosa enxaqueca. Eu, por exemplo, sofro com enxaqueca e não tenho meningite, são coisas diferentes, né?
Porque essa dor de cabeça, ela se dá principalmente na região de trás da cabeça, igual a gente tem a imagem aqui mostrando, que aí começa a ter febre, náusea, vômito, até chegar na rigidez dos músculos da nuca, que pode levar à morte. Então a meningite é uma doença séria, né, causada pela bactéria Neisseria meningitidis e que precisa ser observada. Eu conheço casos de pessoas que tiveram meningite e que, para não se contaminar, tiveram que inclusive fazer alguns tipos de cirurgia complexas, né? A meningite é uma doença muito séria e a transmissão está aí pelo ar. É importante a gente estar vacinado, é importante a gente estar atento para evitar a contaminação com doenças desse tipo, ok? Leptospirose, outra doença importante, a gente está vendo aí imagens de gente na enchente, menino brincando na água da chuva. Meu irmão, isso é um perigo. A leptospirose, ela é transmitida pela urina, pelo xixi do rato, né? Uma doença grave que pode matar. Essa bactéria vive na urina do rato, é a Leptospira interrogans, que aqui a gente tem uma imagenzinha, seta branca aqui mostrando, né? E aí, essa contaminação pela urina do rato é quando entra literalmente pelo contato com o nosso corpo. Por isso, esse é um dos motivos que a gente deve sempre evitar ou buscar evitar a presença de ratos nas nossas residências. E como a gente sabe que ratos vivem muito, né, em áreas de esgoto, etc., a gente sabe que isso pode causar contaminação em momentos de enchentes. Então, a água de enchente pode carregar essa bactéria que causa leptospirose, né? E aí os sintomas são febre alta, vômito, calafrio, dor de cabeça, dor muscular e na articulação. Leptospirose pode levar à morte. Mais uma vez, outra doença que tem uma relação direta com a higiene, né, com a higienização. A cólera, né, que é outra doença que eu comentei no início, o vibrião colérico, o Vibrio cholerae, está aí presente, essas vírgulazinhas, e ele se localiza no intestino grosso. Então a pessoa com cólera, ela começa a ter bastante diarreia, e essa diarreia pode até levar à morte através da desidratação. É mais comum em crianças pequenas e tem uma relação direta com a higiene. Por quê? Porque a contaminação com cólera é principalmente com água e alimentos contaminados. Então tem que estar atento a isso daí. Então são fortes diarreias com fezes aquosas esbranquiçadas. É importante atentar com a cor. Muita cólica, muita dor no corpo, náusea, vômito e a pessoa pode desidratar. Em alguns casos, algumas crianças podem inclusive levar à morte. Disenteria bacilar. A disenteria bacilar, né, causada pelas bactérias do gênero Shigella e Salmonella principalmente, e é também transmitido por água ou alimento contaminado, né? Algumas moscas podem se contaminar com essa bactéria e pousar no alimento, é por isso que é importante não deixar moscas presentes nos alimentos, porque elas podem carregar essas bactérias, como a Shigella e a Salmonella, né? Especialmente nesse caso específico a Shigella. Então ambas podem causar diarreia aquosa intensa e pode causar desidratação, em casos intensos até convulsões. Para crianças isso é um risco muito grande, porque em alguns casos pode até levar à morte, né? Em crianças já desidratadas e com peso abaixo da média, beleza? Desnutridas. Então, assim, o que é importante a gente pensar quando a gente fala do reino Monera? É como se proteger e como combater. Existem meios para combater as bactérias patogênicas, né? Tomar vacina, algumas doenças podem ser prevenidas por meio de vacinas, e aí a gente está vendo algumas aí no quadro, né? Quem quiser pode congelar a imagem, dar um pause, dar uma verificada aí, que a gente consegue perceber qual é qual, quem é muito eficaz, quem não é, né? Eu vou falar brevemente sobre isso. Tomar remédios específicos que matam bactérias, que são os antibióticos. Na aula de vírus eu falei sobre isso e disse que tem que ficar muito atento, porque tem gente que toma antibiótico para tudo e não é assim. Antibiótico é feito para matar bactéria, né? E são produzidos por fungos, né? Especialmente a penicilina, que é produzido e é capaz de matar as bactérias. E aqui um aviso importante, ninguém deve tomar antibiótico por conta própria, né? Porque isso faz com que a bactéria fique resistente e se desenvolva. Então tem que ver qual é o tipo de bactericida, né, de antibiótico, que é ideal para cada um dos tipos, né? Um exemplo aí a gente vê, eu trouxe aqui, que são
que são antibióticos moderadamente eficazes, aqui, por exemplo, no controle da meningite, a penicilina, a tetraciclina, clorafenicol e por aí vai, em caso de outras, né? Então, eu dei destaque nessa aula aqui de hoje nas principais doenças bacterianas que podem causar problemas, né? E que tem mais chance de cair nos exames vestibulares. Então, como a gente evita muitas dessas doenças, né, é óbvio, né, só evacuar em sanitário, só beber água filtrada, lavar as mãos, lavar frutas e legumes, higienizar verduras, cobrir os alimentos, que são dicas que a gente aprendeu lá do 1º ao 5º ano e que até hoje são fundamentais para que a gente consiga ter uma qualidade de vida, que a gente possa ter uma situação melhor e evitar doenças, ok? Espero que tenha ficado claro para todos e todas essa revisão aí do Reino Monera. A gente se vê na próxima semana com mais uma revisão dos reinos Protista e Fung, antes da gente iniciar a nossa matéria nova que a gente está seguindo aí no ensino remoto, beleza? Espero que estejam bem, vamos que vamos.